E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8,32. Com esta mensagem da augusta e infalível Palavra de Deus, estamos iniciando a nossa live dominical Jesus Cristo, a verdade que liberta. Direção e apresentação do seu irmão em Cristo, pastor José Maria Duarte. Contamos com os belíssimos trabalhos da nossa secretaria, da minha querida esposa, a missionária Lídia Faria Duarte. Desejamos a todos que as ricas bênçãos do Senhor alcance as vossas vidas e as vidas de todos os seus familiares. Pedimos a todos vocês, meus irmãos, que enviem-nos mensagens. Diga-nos da cidade que você está participando conosco da nossa live, seu estado. Se você quiser, pode fazer pedidos de oração. Se você quiser parabenizar alguém, a missionária Lídia está ali a postos para atendê-los com muito prazer. Permitindo Deus, pelo seu Santo e Augusto Espírito, iremos, na tarde deste primeiro domingo do mês de fevereiro de 2024, iremos transmitir-lhes a mensagem da Palavra de Deus. A mesma está baseada no Evangelho segundo São João, capítulo 14, versículo 3. São João 14, 3 nos diz: E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, estejai vós também. Necessário se faz que nós declinemos a origem desta mensagem. Por que Jesus está falando com seus discípulos desta maneira? Nós sabemos que a augusta e eterna palavra do Senhor, o ministério da edificação e o ministério da consolação. Quando nós lemos o Evangelho segundo São João, o capítulo 14, é que deu uma mensagem aqui. Quando nós lemos no Evangelho segundo São João, capítulo 14, Jesus está consolando os seus discípulos. E o porquê Jesus está consolando-os? Jesus havia lhes dito que iriam subir para Jerusalém, ali ele seria preso, julgado pelo sinédrio judaico, entregue à autoridade romana e seria crucificado. Os discípulos, eles não entendiam o que Jesus estava dizendo-lhes. Os discípulos, eles tinham em Jesus Cristo alguém extraordinário, um mestre que eles nunca tinham visto, pois aonde Jesus chegava, algo extraordinário acontecia.
Onde havia os problemas eram resolvidos. Onde estava a doença era afastado, o doente restaurado. Aonde Jesus chegava, se havia o morto era ressuscitado. Enfim, aonde Jesus chegava, algo extraordinário acontecia. E os discípulos, eles esperavam que Jesus Cristo fosse o grande líder, um líder que pudesse livrar-nos do poderio do Império Romano. Pois nos dias de Jesus, a Judeia, enfim, toda aquela região de Israel estava dominada pelo Império Romano. E eles desejavam a libertação, eles desejavam ficar livres, eles queriam uma pátria livre, uma pátria onde eles vivessem e não fossem escravizados. A história nos diz que no ano 37 a.C., Jerusalém foi invadida pelo Império Romano e conquistada. E assim, quando Jesus nasceu, eles estavam sob o jugo de Roma. Nós encontramos que José e Maria moravam na cidade de Nazaré, mas houve então um censo. O Império Romano queria saber qual era o número de habitantes e cada um deveria passar por aquele censo na sua própria cidade. E foi devido a esse fator que José e Maria viajaram de Nazaré para Belém. Mas tudo isso estava dentro do propósito de Deus, porque o profeta havia então profetizado que o Messias nasceria na cidade de Belém. Nada aconteceu no acaso, porque Deus não trabalha no acaso, mas Deus trabalha sempre no objetivo. Tudo aconteceu dentro da vontade de Deus. E agora, voltando ao ministério de Jesus, um ministério até certo ponto que teve um período pequeno, apenas 3 anos e 6 meses, ou 42 meses, ou 1260 dias. E Jesus, ele era considerado um grande líder, e agora ele estava dizendo que ia morrer. A tristeza, a desesperança pairou nos corações dos seus discípulos. E Jesus, conhecedor dos corações, Jesus que conhece o meu, teus, nossos corações, conheceu o coração de cada um dos seus discípulos. E no capítulo 14 do Evangelho de São João, nós encontramos uma palavra de consolação. Jesus diz: não se turbe o vosso coração,
Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fora assim, não vos teria dito, vou vos preparar lugar. E agora nós vamos nos ater na mensagem que o Espírito Santo tem nos concedido. Notamos que a palavra, ela está precedida de ser. Ser é uma preposição condicional. Não tem nenhuma parte da Bíblia que Deus está se autocondicionando. E nunca nós encontramos na palavra do Senhor a Santíssima Trindade referindo-se a ela própria no passado ou no futuro, porque Deus, Ele não está adstrito ao tempo e ao espaço. Para Deus não existe o passado e nem o futuro, mas somente o presente. Quando Jesus está dizendo, se eu for, há muitos que interpretam este versículo afirmando que Jesus está dizendo, se eu for para o céu. Esta interpretação não é uma interpretação correta, porque Jesus jamais iria se referir condicionalmente à sua volta ao céu. Nós encontramos no capítulo 3 do Evangelho de São João, quando o doutor Nicodemos foi encontrar-se com Jesus Cristo, e no versículo 13, Jesus assim disse a Nicodemos, ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. Meus irmãos e diletos internautas, grande mistério nestas palavras proferidas por Jesus. Vou repeti-las. Jesus disse, ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu, o Filho do homem que está nos céus. Agora, poderíamos perguntar, mas se ninguém subiu ao céu, para onde foram Enoque e Elias? A Bíblia nos diz que Enoque e Elias foram transladados ao céu, foram levados vivos para o céu, não passaram pela morte. Olha, quando lemos na carta aos Hebreus, capítulo 9 e versículo 27, lá está inserida a seguinte mensagem, assim como a todos os homens está determinado morrer uma só vez, vindo depois disto o juízo. Mas Enoque e Elias não passaram pela morte, porque Deus é o dono da vida. Para onde foram? Sem dúvida alguma, a própria Bíblia responde, eles foram para o seio de Abraão, foram para o lugar determinado para os salvos. E a Bíblia nos diz que quando Jesus entregou o Espírito ao Pai, ele desceu às partes mais baixas da terra e levou cativo o cativeiro, transportou o seio de Abraão para o paraíso, para o terceiro céu. Quando nós lemos na carta de São Paulo, 2 Coríntios, capítulo 12, nos versículos 2 e 4, Paulo diz, conheço um homem que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo Deus o sabe,
foi arrebatado até o terceiro céu. Se Paulo fala sobre o terceiro céu, mistério se faz que nós declinemos. Meus irmãos, o primeiro céu é o chamado céu das aves, o céu da atmosfera. O segundo céu é o céu das estrelas, o céu onde estão todos os corpos celestes, o sol, que é tido e havido como uma estrela de quinta grandeza, e nós estamos a 149.600.000 quilômetros distante do Sol. Portanto, e a ciência nos diz que os raios solares, vou repetir, 149.600.000 quilômetros. Sabe quanto tempo demora os raios solares para chegar à Terra? Apenas 8 minutos e 18 segundos. Então, o terceiro céu é onde está o paraíso. E eu vou neste instante declinar aqui um testemunho pessoal. A única irmã que eu tinha por nome Esther, se ela estivesse viva, hoje ela estaria completando 70 anos. A minha irmã Esther nasceu no dia 4 de fevereiro de 1954, na cidade de São Sebastião da Bela Vista, no sul de Minas Gerais. A minha família, nós morávamos lá nesta época. E a minha irmã faleceu com 33 anos e alguns dias. Ela faleceu no dia 12 de março do ano de 1987. E o meu querido pai, de saudosa lembrança, João Prado Duarte, ele estava inconsolável com a partida da minha irmã. Eu, meus amados e queridos irmãos internautas, não sou absolutamente nada, sou pó e cinza. Mas Jesus, pela sua misericórdia, Ele tem me usado de uma maneira que eu não tenho expressões para glorificar e exaltar o seu nome. E inspirado pelo Espírito Santo, falei para o meu pai: Pai, pare de chorar. Jesus vai levar o senhor no paraíso, vai mostrar para o senhor onde a Esther está. E para a honra e glória do nome do Senhor, repito, nada sou, nada posso, nada tenho. Mas Jesus confirmou a palavra que havia dito para o meu pai, e o levou ao paraíso e mostrou para ele aonde a minha irmã estava. E meu pai disse que o paraíso é algo extraordinário. Ele falou: eu não tenho palavras para descrever. Ele disse: eu ouvi a voz de Jesus, mas não pude olhar, porque a glória dele é muito mais do que o sol ao meio-dia. Meu pai disse ao Senhor: eu não quero voltar mais para a terra. E Jesus disse: você vai voltar. E ele falou a segunda vez, e o Senhor Jesus disse para ele: a minha palavra é sim, sim, não, não. Eu disse que você vai voltar, e meu pai voltou.
É um grande privilégio para poucas pessoas que tiveram este arrebatamento, conforme o apóstolo Paulo narra na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, versículos 2 e 4. Porque quase 2000 anos se passaram, mas Deus não envelhece. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E meu pai veio, e o Senhor deu-lhe vida até o dia 6 de junho de 1996. Deus é aquele que confirma a palavra dos seus servos. Nesta tarde, Deus quer confirmar uma bênção extraordinária na sua vida. Quem sabe você está sem esperança, abandonado pela sociedade, abandonado pelos aqueles que diziam ser seus amigos, abandonado pelos seus parentes. Ninguém, absolutamente ninguém tem estendido as suas mãos para ajudá-lo. Eu quero dizer-lhe que Jesus é o mesmo, Ele está com as mãos estendidas para te salvar, para perdoar os teus pecados, para dar ordens ao anjo do céu para escrever o seu nome no livro da vida. Voltemos novamente. Jesus disse: se eu for para onde? Se eu for para a cruz. Jesus não venceu o pecado, a carne, o Satanás, pelo simples fato dele ser o Filho unigênito de Deus. Não, senhores. Ele não os venceu pelos milagres que ele realizou durante o seu ministério. E os evangelhos narram 35 milagres que Jesus realizou durante o seu ministério. Mas quando nós lemos o capítulo 21 do Evangelho de João, ele declina as seguintes palavras: que se fosse para narrar tudo aquilo que Jesus fez e falou, ele disse que cuidava que no mundo todo teria livros suficientes para que pudesse escrever. E ainda hoje, no dia 4 de fevereiro de 2024, quando o nosso relógio está marcando 15 horas e 20 minutos, Jesus é o mesmo que pode perdoar os teus pecados, o mesmo que pode te libertar dos vícios, te libertar das obras da carne, te libertar das garras de Satanás, escrever o seu nome no livro da vida, para que quando você partir desta vida para outro, você possa ir ali também para o paraíso, pois a Bíblia nos diz, próprio Jesus e os seus discípulos: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Não existe meio termo da palavra de Deus. Ou seremos salvos, ou seremos condenados. Somente Jesus pode nos livrar desta condenação, se eu for para a cruz. Jesus, ele era 100% homem, 100% Deus. Vemo-lo ali no Jardim das Oliveiras, quando ele orou com tanta ansiedade que o suor do seu rosto se transformara em gotas de sangue. E ele orou ao Pai, dizendo: Pai, se for possível, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, mas a tua vontade. Porque Jesus, conforme afirmou João o Batista, eis o Cordeiro de Deus
que tira o pecado do mundo. Satanás lutou com todas as forças, com todo o seu exército, para que Jesus não morresse na cruz. Vemos que Pôncio Pilatos, o preposto governador de Roma, por várias vezes ele tentou absolver a Jesus, inocentá-lo. Ele chegou a tal ponto que afirmou ao Senhor Jesus: você não sabe que eu tenho poder para te salvar ou para te condenar? Jesus disse: nenhum poder você teria sobre mim, se lá do céu não fosse te dado. Pilatos não sabia quem era aquele homem. Ele pensava ser um homem qualquer, um malfeitor qualquer, mas ali não estava qualquer, mas ali estava aquele que diz o Salmo 24, levantai, ó portas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor poderoso da guerra, o Senhor é o Rei da Glória, louvado e engrandecido seja o seu santo nome. O sonho da mulher de Pilatos, tem pessoa que diz: Deus deu um sonho. Não, o sonho da mulher de Pilatos não foi de Deus. Deus não iria dar um sonho para libertar Jesus de maneira alguma, porque Jesus estava destinado a morrer. E ela alertou seu marido: olha, eu sofri muito com este homem, cuidado. Mas Pilatos nada pôde fazer. Quando ele tentou ali, em última instância, soltar Jesus, ali os chefes judaicos, aqueles que estavam ali incitando o povo, sacerdotes, sumos sacerdotes, gritaram: se você fizer isso, você está contra Roma. E Pilatos pensou na sua posição, fez de tudo e entregou Jesus. Então, se eu for, Jesus está dizendo, se eu for para a cruz, se ali eu der a minha vida. Pastor Zé Maria, qual foi as duas únicas tentativas finais? Vemos que os soldados blasfemavam de Jesus, os soldados romanos. Mas se tu és mesmo o Filho de Deus, se você abriu a vista aos cegos, fez caminhar os paralíticos, se você ressuscitou os mortos, se você expulsou os demônios, desça da cruz, para que nós possamos crer em você. Nós encontramos que um dos condenados, e a história nos diz que chamava-se Gestas, também blasfemou de Jesus: salva primeiro a ti mesmo, desça da cruz, depois salva a nós. Mas o outro, o Dimas, disse: você não teme a Deus estando na mesma condição. Nós, na verdade, estamos aqui, nós merecemos. Nós fizemos tudo aquilo que não deveríamos fazer. Nós merecemos morrer, mas esse nenhum mal fez. E olhando para Jesus, suplicou perdão: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus poderia responder para aquele homem: lembrar de você é lembrar de tudo de ruim que você fez. A sua ficha pregressa, ela dá a volta ao mundo. Você fez tudo que não presta. Não, senhores, Jesus não lhe falou isto, mas disse: hoje estarás comigo no paraíso. É hoje que Jesus quer salvá-lo. É hoje que Jesus quer curar as enfermidades que te atormentam. É hoje o dia aceitável, o dia da salvação. Glorificado seja o nome do Senhor. Esta matéria, ela é extensa, e se Deus, nosso Pai Celestial, nos permitir, domingo próximo, vindouro, que será dia 11 de fevereiro, se o Senhor Jesus não vier arrebatar-nos, porque Ele disse aos seus discípulos: se eu for,
virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejai vós também. Jesus virá para arrebatar-nos, virá para nos tirar desta terra de tristeza e de lágrimas. E nós, que servimos ao Senhor, que o seu sangue nos purificou de todo o pecado, possamos dizer a semelhança do apóstolo João, quando está encerrando o livro de Apocalipse: ora vem, Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Nós queremos aqui agradecer a todos os irmãos que estão conectados conosco. Nosso irmão, particular amigo, o presbítero Jefinho do Vale. Um abraço, viu, irmão Jefinho? Nós temos também a irmã Nelly Santos, é isso, né? Nelly Santos, e o nosso irmão, particular amigo, nosso pastor, nosso mestre, pastor Ananias Cândido, ou irmão Ananias. Um abraço para o irmão. Deus abençoe. Muito obrigado pela força que o irmão sempre dá para a gente. Deus abençoe rica e poderosamente. Temos conectado também conosco. Eu quero aqui enviar 2 beijinhos especiais para os meus netinhos. Ontem Deus nos deu os privilégios, nós comemoramos aqui. Estavam presentes os meus 3 filhos e meus 2 netos. Faltou só a neta Maria Fernanda. Nós comemoramos os 40 anos da minha querida filha, a jornalista Lidiane. Um abraço para você, Lidiane. Já estou com saudade, viu? Se foi embora hoje, nós já estamos com saudade de você. Então, a Lidiane completou 40 anos, e a Giovana, minha netinha caçulinha, 8 anos. E nós nos reunimos e comemoramos aqui seu aniversário. Que Deus abençoe. Um beijinho para a Gigi, completou 8 aninhos. Para o Benício. Ô Benício, um beijinho para você, você é muito lindo. Você é uma bênção de Deus. Vou mandar também uma saudação para um menino de 11 anos que eu gostei muito dele. É o Miguel, o primo do meu netinho. Deus abençoe você, viu, Miguel? 11 anos, já toca na banda lá na congregação São José dos Campos. Toca na orquestra lá. Grande abraço ao Miguel, beijinho para os meus netinhos, né? Para a Gigi, para o Benício. E também um abraço para os meus filhos, para o André, a Lidiane São José dos Campos, para a Kézia, o Fernando ali em Itatiaia. Deus abençoe a todos. Nós vamos orar neste instante, vamos pedir a bênção de Deus para as pessoas que têm problemas, para as pessoas que estão enfermas. Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Oremos neste instante. Nosso Deus e Pai, te agradecemos pelo grande privilégio que nos concedeste neste dia, e pregarmos a Tua palavra e darmos testemunho de Ti. O Senhor é aquele que faz o que nós não podemos fazer. O Senhor é aquele que levanta o que está caído, alegra aquele que está triste, fortalece o fraco, salva o perdido, dá esperança para aquele que está sem esperança. Deus, nosso Pai, pedimos a Tua bênção a favor das pessoas que têm problemas, dificuldades, pessoas que têm buscado na justiça e até agora não têm solução do seu problema. Senhor, em Teu nome, em nome de Jesus,
Nós agora, Senhor, determinamos a bênção da solução dos problemas, porque o Senhor é o advogado dos advogados. Senhor Jesus Cristo, agora oramos pelos doentes, as pessoas enfermas que estão nas suas casas ou nos hospitais, aqueles que estão, Senhor, nas UTIs, aqueles que estão desenganados pela medicina. Oh, Senhor, Tu és o Deus que nos dá vida, Tu és aquele que prometeu nos abençoar, prometeu estar conosco todos os instantes de nossa vida. Te agradecemos, Senhor, pela vida da Lidiane, pela vida da Giovana, pela vida de todos aqueles que completaram aniversário. Abençoa os irmãos que sempre estão conectados conosco, aqueles que têm, Senhor, ouvido e visto a Tua palavra, Senhor. Fala nos corações, nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, nós declaramos a Tua bênção, a bênção da cura, a bênção da solução dos problemas, a bênção da salvação, em nome do Senhor Jesus. Receba, meu irmão, minha irmã, a Tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Eu quero agradecer a todos os irmãos, agradecer minha querida esposa, missionária Lídia, que sempre está aqui ao nosso lado, nos ajudando. Deus nos abençoe. Uma semana felicíssima a todos. Se o Senhor Jesus não vier arrebatar-nos nesta semana, ou se Ele não vier nos buscar para a eternidade, domingo próximo vindouro estaremos de volta. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.